Olá, meu nome é Guilherme Moura Penteado, eu sou estudante de Medicina da Unicesumar na unidade de Maringá e, sob a orientação da professora mestre Valéria do Amaral, o trabalho que nós vamos apresentar hoje possui o título de Salicórnia como um substituto ao sal na hipertensão induzida por obesidade, uma revisão narrativa. Bom, para a gente começar a nossa apresentação, é interessante que a gente tenha alguns pontos em mente. A primeira delas é que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a principal causa de morte precoce, e definindo morte precoce como mortes que ocorreram com idade menor do que 60 anos, as doenças cardiovasculares. O segundo ponto é que o principal fator de risco para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular é a hipertensão arterial sistêmica. E a hipertensão arterial sistêmica, por si só, ela também possui alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessa condição. E esses fatores de risco da hipertensão, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Os grupos dos fatores de riscos não modificáveis, como, por exemplo, fatores genéticos, e o grupo dos fatores de risco modificáveis, como, por exemplo, o consumo de sal. Agora, em se tratando particularmente desse consumo de sal, é interessante notar que a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que o recomendado de consumo de sal diário é de no máximo 5 gramas. E segundo o IBGE, indo agora para o nosso quinto e último ponto, segundo o IBGE, o consumo médio de sal por brasileiros é de 12 gramas diários, o que é mais do que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, nesse sentido, a nossa pesquisa, ela focou as suas energias em buscar alternativas que possibilitariam uma diminuição do consumo de sal. E nesse sentido, foi descoberta uma planta do gênero Salicórnia que possui algumas características bem interessantes nesse sentido. A primeira delas, falando particularmente sobre esse gênero, é que ela é uma halófita, ela é uma planta que cresce próximo em águas salgadas, ela possui um paladar, quando ingerido, um paladar salgado, e ela já é utilizada como tempero na Europa e na Coreia. E agora o mais interessante é que os estudos apontam que ela parece diminuir a pressão arterial e também diminuir a massa corporal dos indivíduos que usam essa planta na sua dieta. Então, o nosso segundo grande objetivo, além de buscar alternativas que possibilitam a diminuição do consumo de sal, foi agrupar em um único estudo, em um único trabalho, as pesquisas mais recentes sobre a salicórnia envolvendo hipertensão arterial sistêmica. E como que a nossa pesquisa foi feita? A nossa pesquisa foi feita, então, utilizando os descritores Hypertension, Obesity e Salicórnia. Então, a gente usou esses 3 descritores nas principais bases de dados de saúde do mundo, como a Medline, Lilacs, a Cielo e a PubMed. E, segundo essa nossa metodologia, nos foi encontrado 86 artigos envolvendo essa temática de salicórnia, obesidade e hipertensão. Esses 86 artigos, eles passaram então por uma série de critérios de inclusão e exclusão, o que nos resultou em 10 artigos. E esses 10 artigos, eles foram divididos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo foram o grupo dos efeitos diretos da salicórnia sobre a hipertensão, o segundo grupo sobre os efeitos indiretos do consumo da salicórnia sobre a hipertensão arterial sistêmica, e o terceiro grupo foi relatado os efeitos adversos do consumo da salicórnia. Agora, falando um pouco mais sobre os resultados da nossa pesquisa, em relação ao primeiro grupo, foi que, em relação aos efeitos diretos da salicórnia sobre a hipertensão, os estudos demonstraram que o consumo dessa salicórnia está associado a uma melhora do quadro hipertensivo e a uma diminuição dos índices pressóricos. Agora, em relação ao segundo grupo, que falava dos efeitos indiretos, a salicórnia ela demonstrou diminuir a massa corporal, ela demonstrou também ter efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, e ela demonstrou melhorar o perfil lipídico em estudos experimentais. E o terceiro grupo dos efeitos adversos foi encontrado um relato de caso em que um paciente estava utilizando a salicórnia para fins terapêuticos e acabou desenvolvendo
uma condição chamada de paralisia periódica tireotóxica hipocalêmica, mas o autor não deixou claro o mecanismo exato pelo qual a salicórnia estaria associada ao desenvolvimento dessa condição, deixando não claro o nexo causístico. Então, em relação a essa nossa pesquisa, a conclusão que a gente pode tirar é que a salicórnia ela pode ser uma alternativa ao sal de cozinha, mas os estudos que nós encontramos foram essencialmente estudos experimentais, feitos em ratos de laboratório, ou seja, houve uma ausência de ECR, que seriam os ensaios clínicos randomizados, demonstrando que essa é sim uma nova frente de estudos e que merece mais atenção para as pesquisas envolvendo seres humanos daí para frente. Essas foram as principais referências que nós utilizamos e, bom, é isso. Obrigado pela atenção.